Oi, eu finalmente cheguei no vídeo sobre a 7ª temporada de Doctor Who. Aqui no canal tem todas as temporadas da série, desde a primeira até a última, mais recente que foi ao ar. Vou continuar falando sobre a série e também sobre os spin-offs que vão chegar por aí na Disney, enfim, tudo que tem para falar sobre Doctor Who. Mas ao longo dos anos eu fiz algumas maratonas sobre a série, eu fiz vídeos sobre os episódios e agora eu cheguei na 7ª temporada, que era a temporada restante que faltava eu falar. Essa temporada tem muitas peculiaridades e uma delas é que na época ela foi dividida em duas partes, porque a Amy e o Rory saíram da série, né, de Doctor Who, deixaram de ser companions e depois entrou a Clara, no caso a Jenna Coleman, ali depois na segunda parte da temporada. Então esse vídeo é sobre a parte 1, que tem esses episódios: o Asilo dos Daleks, Dinossauros em uma Espaçonave, Uma Cidade Chamada Misericórdia, O Poder dos Três e Os Anjos Dominam Manhattan. São episódios que iniciam esse final da era do 11º Doutor com a Amy e o Rory, e também com a River Song nesse caso. E depois a gente vai para a próxima parte, aí tem especial de 50 anos e também o especial de regeneração do 11º Doutor. Mas vamos por partes, porque assim, essa temporada já começa num contexto estranho, porque o Steven Moffat estava se preparando pro especial de 50 anos, e ele estava escrevendo Sherlock também. Então todo esse momento aí da 7ª temporada já começa conturbado, e isso se mostra na 7ª temporada em geral, na qualidade dela, que decai ao longo do tempo, pelo menos na opinião de muitas pessoas. Eu aproveitei muito na época, mas eu consigo reconhecer que é uma temporada que deixou a desejar em muitos aspectos. Para mim, um dos aspectos principais é que o 11º Doutor parece que virou uma caricatura dele mesmo, então acabou que ele não ficou um personagem tão legal de se assistir. E, enfim, no primeiro episódio, Asylum of the Daleks, o Asilo dos Daleks, é um episódio ótimo. Eu revi esse episódio dezenas de vezes na época que ele foi lançado. Ele foi lançado em setembro de 2012, então é muito tempo. E ele traz um negócio legal que já é um mistério sobre a Oswin, sobre quem é essa personagem que a Jenna Coleman vai interpretar, o que foi uma surpresa gigantesca. E aqui ela é uma personagem sensacional. Nesse episódio também, eles tentam criar algumas coisas que não funcionaram bem. A gente viu durante a temporada anterior, durante a 5ª temporada, toda essa construção do relacionamento entre a Amy e o Rory, e parecia que isso ia, pausar aí, não tem necessidade de levar mais adiante. Aí eles começaram a fazer essa coisa da Amy e o Rory talvez se separar, ter um divórcio, eles estão meio brigados, a Amy tá meio revoltada com a vida, não sei. E no final desse episódio a gente descobre que o motivo da Amy querer se separar do Rory é porque ela não podia dar filhos a ele, por causa de toda aquela coisa da River Song. Bem estranho, eles podiam ter conversado, podiam ter adotado uma criança. Não gostei nem um pouco desse enredo aí. Agora falando do episódio todo, sim, é um episódio ótimo e tem a revelação final da Oswin sendo um Dalek, e tudo aquilo criou um mistério sensacional. Também a ideia de que os Daleks têm um asilo em que vão todos os Daleks loucos e insanos é muito bom e cria um mistério ótimo. Eu gosto demais desse episódio porque ele cria um terror, assim, principalmente um Rory caminhando sozinho lá naquele negócio, no porão lá dos Daleks, e meio que acordando uns Daleks malucos, os próprios Daleks ameaçando o Doutor e o Doutor com muito medo. Tem aqueles Daleks também com o negócio que sai da cabeça. Mostra Skaro pela primeira vez na série nova. São coisas que iniciam muitos momentos aí em Doctor Who. E também aí no final tem aquela coisa dos Daleks esquecerem o Doutor, que é quase uma heresia, assim, para os fãs de Doctor Who, uma coisa que, nossa, para que você vai mudar o enredo dessa forma? Mas depois isso se resolve e a gente vai ver mais para frente isso. O único problema que eu tenho com ele é o enredo tosquinho da separação da Amy do Rory. E aí depois a gente começa a ir para as coisas um pouco mais leves, porque também começa esse enredo aí da Amy e do Rory querer
tentar gerenciar entre continuar viajando com o doutor e continuar na Terra. E isso não funciona. Então é o que a gente vai vendo aos poucos durante essa primeira parte dessa temporada, durante esses últimos episódios, que eles tentando conciliar isso. E é quando a gente vai pro episódio Os Dinossauros numa Espaçonave, em que ali vai até o pai do Rory como um companion. É um episódio escrito pelo Chris Chibnall, que é divertido, mas ele é básico, é aquela coisa de episódio com muitos personagens, muitos mesmo, e cada um é desenvolvido bem pouco. É sobre salvar os dinossauros, né, de um cara que é mercenário, que tá tentando ganhar dinheiro em cima dessas criaturas raríssimas e que valem muito dinheiro. Não tem muito o que falar, é um episódio divertido, mas que fica aí entre meio e ser básico, o que não tem problema também. Não tem problema em você assistir um episódio de Doctor Who e se divertir e ele não ser tão complexo e absurdo. Tem essas relações dos personagens, principalmente o pai do Rory entrando aqui nesse episódio, que é muito bom. E essa temporada muda o tom um pouco no episódio Uma Cidade Chamada Misericórdia, que é no faroeste. Eu adoro esse episódio até hoje, eu acho ele muito bom e um dos melhores dessa 7ª temporada, que é ver realmente como o doutor pode chegar a níveis extremos e quase matar pessoas, matar criaturas, porque ele tá cansado. Então a gente vê aquele robô gigantesco lá, que nem é um robô, é um tipo um androide, uma criatura que tá ali para matar as pessoas, porque ele foi criado para lutar em guerra e matar. E enquanto isso tem um outro que cai ali nessa cidade, ajuda as pessoas, enquanto ele mesmo é ajudado pelas pessoas da cidade. Ele traz tecnologia para elas, mas tudo tem um preço. Então é um episódio que mostra mais esse lado sombrio de Doctor Who, do Doutor, num plano de fundo meio de comédia, meio caricato, que é essa coisa do Velho Oeste e tentar mostrar esse lado mais amarelo, gritante, mas ao mesmo tempo com temas bem intensos aí no fundo. E até a gente vê um momento que a Amy comenta: então é assim que você se comporta quando viaja sozinho, que é o doutor tá viajando há muito tempo sozinho, ele leva a Amy e o Rory para mais uma viagem ali, mas quanto tempo ele tá sozinho não se sabe. Ele tá ali viajando com eles em momentos específicos, e todos os outros ele tá por si só, porque ele não consegue deixar a Amy e o Rory seguir em frente, e eles dois também não conseguem seguir em frente nesse caso. E que é o que a gente vê no episódio The Power of Three, o Poder dos Três, que é essa vida da Amy e do Rory na Terra, enquanto aqueles cubos assassinos chegam e querem destruir tudo. E esse é um episódio que especificamente também traz algo curioso, porque é um episódio de baixa qualidade, assim, a maioria das pessoas acha esse episódio ruim, porque ele é resolvido muito fácil, com a chave de fenda sônica e tudo mais. Acabou ficando um episódio aquém do que deveria ser. Mas tá ali, é válido, mostra a relação do doutor com a Amy e o Rory, tem um discurso ótimo do doutor sobre não tá fugindo das coisas, mas ele precisa ver o universo, precisa ver tudo, porque as coisas seguem em frente muito rápido, e essa temática da temporada sobre essa relação do doutor com a Amy e o Rory tá acabando e acaba ficando prejudicial e ruim para todo mundo, até mesmo pro doutor, que ele não consegue dizer adeus para as pessoas, ele não consegue seguir em frente. É muito bom ver como isso foi construído. O doutor, do 11º doutor, no caso, construiu uma relação de família com essas pessoas. Ele não teve outros companheiros, tanto que ele tem aquela frase clássica dele: esse foi o primeiro rosto que esse rosto viu para Amy. Então a gente vê como isso dói nele, essa sensação de que as coisas estão seguindo em frente, e ele mais uma vez continua vivendo, ele continua regenerando, ele continua seguindo em frente, enquanto as pessoas morrem ou, enfim, abandonam ele ou decidem seguir
com a vida. É bem legal ver isso. E é quando a gente vai pro episódio Os Anjos Dominam Manhattan, episódio com Weeping Angels de novo, os Anjos Lamentadores. E aqui tem a River também, e eu gosto muito desse episódio, apesar de tudo que as pessoas falam. Eu acho ele emocionante, o tema dele e a estética dele ser em Nova York e ter esse tom meio noir, assim, esse tom livro de detetive, que é a ideia do episódio, né? Sobre um livro em que se conta uma história e o doutor, lendo esse livro, começa a fazer as coisas acontecerem, porque o que está escrito no livro está escrito em pedra, então se leu o capítulo, ele vai acontecer, principalmente se for a história da sua vida. Você está lendo o livro sobre a sua vida e sobre os acontecimentos que vêm em seguida. E é aqui que a gente entra nesse momento bem difícil, que é o doutor lendo que a Amy, enfim, vai morrer ou vai ser levada para o passado. Cria essa dor no doutor de ele querer modificar os acontecimentos. E aí os anjos, querendo se alimentar da energia desse lugar em Nova York, acabam levando o Rory e depois a Amy para o passado. E a gente vem para um lado super emocional, super emotivo, e é interessante ver como o personagem principal que sofreu aqui foi o doutor, mas em todo momento ali a River estava participando dessa história e teve que consolar o doutor. Foi a própria River, que é filha da Amy e do Rory, e viu eles sendo levados para o passado. E aí tem toda essa questão do doutor não poder voltar para o passado e conversar com eles, enfim, salvar eles. É complicado, tem uns errinhos aí que ele poderia ser resolvido, né? É uma desculpa para esses personagens saírem da série, porque senão eles continuariam para sempre, mas ao mesmo tempo traz um momento muito emotivo ali no final do episódio, com a carta da Amy pro doutor e contando as histórias, e o doutor indo lá para Amy pequenininha e falando para ela sobre as aventuras que ela vai ter. Fecha a história muito bem, desde o episódio, a 11ª hora, até aqui esse episódio fecha a história de uma forma linda, poética. Enfim, eu gostei muito desse final deles. Eles não morreram, mas ao mesmo tempo tiveram uma vida, um encerramento meio triste, né? Porque você ser levado para o passado nunca é bom, ter que viver numa época que não é sua. Não é uma coisa muito boa de se viver, mas é o que acontece quando você viaja no tempo. Pode acontecer esse tipo de coisa. Mas no fim, essa é uma primeira parte da 7ª temporada que ela tem seus altos e baixos, tem uns errinhos aí que poderiam não ter acontecido, como lá no Asilo dos Daleks, o relacionamento da Amy com o Rory, mas que depois foi muito bem construída até o final desse episódio dos anjos, que até eles se jogam do prédio juntos, ou eles iriam juntos ou não iriam de forma alguma, que é o que eles falam quando pulam do prédio e conseguem reiniciar ali esses acontecimentos com os anjos e vão parar no cemitério lá de novo. É uma construção de personagem que no fim acabou dando certo e ficou muito bom, mas tem episódios, por exemplo, o The Power of Three ali, o Poder dos Três, que é um episódio meio basiquinho aí no meio, que não acrescenta muita coisa. O próximo vídeo vai ser sobre a segunda parte dessa 7ª temporada, que aí entra todo um tom diferente para a série, entra todo um plot diferente também, um enredo sobre a nova companheira do doutor. E claro, isso vai aos poucos encaminhando a gente para o especial de 50 anos, que é onde define mesmo essa história total do 11º Doutor, da Clara, e também ali pro especial de Natal, que depois é a regeneração do 11º Doutor, que explica muita coisa que não foi explicado durante a 5ª e 6ª temporadas. Então tem isso para comentar também. A gente não chegou totalmente no fim, estamos chegando, mas espere para a segunda parte desse vídeo, que vai ser sobre essa parte 2 da temporada, da 7ª temporada. Mas por enquanto é isso. Diga nos comentários o que você acha dessa 7ª temporada. Eu agradeço muito por você assistir os vídeos. É isso e até lá. Tchau, tchau.